São 13 horas e 55 minutos. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós falamos ao vivo neste exato momento dos estúdios da Rede Massa aqui em Curitiba, ao vivo para todo o estado do Paraná e em cadeia também com a Rádio Massa FM Curitiba. Estou aqui ao meu lado com o Sandro Dalpículo, jornalista, e com o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, reeleito com quase 70% dos votos. Governador, obrigado pela tua presença aqui. Que votação expressiva, enorme. É a maior do estado do Paraná. Foram mais de 4 milhões e 200 mil votos. O que isso representa para você, até na sua vida particular? É uma grande vitória. É ou não é? Boa tarde, governador. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Sandro. Um prazer estar aqui na Rede Massa, né? Poder estar falando com todos os telespectadores do Paraná inteiro, o pessoal da Massa FM também, que nos dá a oportunidade de falar através com os ouvintes. E olha, Lucas, é realmente uma honra muito grande, inimaginável, né? Ter uma votação tão expressiva. Claro que a gente buscou trabalhar muito para ganhar a eleição no primeiro turno, a gente trabalhou um planejamento muito forte de plano e governo, mas realmente chegar numa votação próximo dos 70%, nos consolidando em uma das maiores votações do Brasil, é realmente uma grande honra, que nos dá muita responsabilidade acima de tudo, e que também demonstra que aquilo que nós fizemos nesses 3 anos e 10 meses de governo é aquilo que o Paraná pensa, né? Fizemos um governo, primeiro, de muita união. Eu busquei fazer um trabalho de construção da união das pessoas de bem do Paraná, dos líderes da nossa Justiça do Estado, da nossa Assembleia Legislativa, da bancada federal, do setor produtivo, né, dos agricultores, porque o Paraná perdeu muito tempo brigando. O nosso estado ficou aí 20, 30 anos fazendo uma política atrasada, do ódio, da raiva, e eu busquei fazer uma política do trabalho. Eu não gastei um minuto da minha vida, Lucas e Sandro, brigando. Eu gastei todo o meu tempo trabalhando, porque a população me paga para isso. E acho que isso mostrou ao povo do Paraná que é possível fazer uma política moderna, tirando as grandes obras do papel, pegando uma educação. Quando eu assumi, era 7º lugar no IDEB do Brasil. Nós hoje somos a melhor educação do país, o primeiro lugar do IDEB. Então, tudo isso acho que a população reconheceu e nos deu essa votação tão maravilhosa. E aqui, aproveito antes de ir para responder as perguntas de vocês, a minha gratidão ao povo do Paraná por ter me dado essa oportunidade e ter nos ajudado a ter essa votação tão bonita. E a gente quer falar longamente sobre cada um desses tópicos que você falou, senhor, o governador. Educação, segurança pública, queremos conversar também, as obras que são importantes. Vamos começar com o Sandro. Por favor, Sandro, faça a sua pergunta aí. Primeiro, boa tarde, governador. Boa tarde, parabéns pela eleição. Obrigado. O senhor falou de um jeito aí que me deixa curioso em saber. O senhor é sempre moderado assim? O senhor não fica nervoso? Eu procuro me controlar. Com a equipe, por exemplo, quando não sai do jeito que o senhor quer? Eu acho que eu sou... Bom, é difícil falar por eles, mas eu acho que eu sou tranquilo de lidar. Eu procuro ter esse equilíbrio, né? Apesar de ser italiano, né? Descendente italiano, então eu sou muito ansioso. Então, acho que isso talvez é uma cobrança que eu faço no sentido de tentar resolver as coisas rápido. Mas eu procuro ser calmo, né, no dia a dia, porque se você não tem essa calma, você acaba tomando decisão errada. Então, essa construção assim, no dia a dia tentar manter esse equilíbrio, acho que acaba ajudando, né? É a cara do paranaense, é ou não é? Deixa eu te perguntar, governador. A gente teve pandemia, nós tivemos uma seca histórica no estado do Paraná. E mesmo diante de um cenário tão adverso, o governador chega em quase 70% dos votos, né? Foi a segunda maior votação no Brasil, sendo que o Pará, que teve pouco acima de 70%, tem menos eleitores. Então é muito expressivo de fato, é histórico de fato. Como que o governador, qual foi o segredo para lidar com uma seca histórica desse tamanho, com pandemia e mesmo assim ter uma taxa tão grande de aprovação? Eu acho que é justamente isso que o Sandro até falou. Acho que talvez no grande acerto, não dá para falar que a gente tem sucesso onde teve uma pandemia, onde teve vidas perdidas, né? Mas é o equilíbrio, né? Tem uma frase que eu escutava desde criança que até água demais faz mal. Se você tomar 3 litros de água de uma vez, você vai acabar vomitando, né? Você vai passar mal. Então, acho que o equilíbrio foi o ponto importante do nosso governo, sem tomar decisões precipitadas,
não fazer da pandemia também uma novela mexicana, né, de eleitoral. Eu busquei sempre deixar com que o nosso secretário Beto Preto tivesse à frente, falando com a população, até porque ele é médico de carreira, do SUS, né, conhece saúde pública, e ele é autoridade para falar naquele momento, né? Eu, obviamente, em alguns momentos fazia intervenção, quando precisava fazer um recado para toda a sociedade, fora da questão só do quesito saúde. Então, acho que o equilíbrio do nosso governo acabou dando essa oportunidade e a população sentiu isso. Viu que realmente, quando a gente falava algo, não só na questão da pandemia, mas também nos projetos, tinha planejamento, tinha organização. Por exemplo, a ponte de Guaratuba, Sandro e Lucas, não estava no meu plano de governo. Sim. Eu não deixei colocar porque eu sabia que era muito difícil tirar. Mas quando eu assumi o governo, eu falei, vamos tentar tirar. Então fomos planejando, montamos uma equipe para cuidar só daquilo, para fazer os estudos ambientais, os estudos de engenharia. Então, quando você tem um bom planejamento, a tendência de você acertar, pode ser que não acerte, mas a tendência é muito mais próxima de virar a realidade e ser assertivo, né? De conseguir resolver. Sim, e para aproveitar o gancho, você falou da Ponte de Guaratuba, então, na última quarta-feira nós tivemos o anúncio, né? O Departamento de Estradas de Rodagem anunciou na última quarta-feira a construtora Agaspar S.A. como a vencedora da licitação. E a pergunta é a seguinte, se o contrato já foi assinado. É uma obra muito importante para o estado do Paraná, tão aguardada pelo eleitor paranaense, principalmente do litoral do estado, para quem vai para o litoral do estado. Queria saber se esse contrato já foi assinado, porque ainda existiam alguns detalhes, né, que deveriam ser acertados, e se o senhor teme alguma tentativa de embargo ainda por parte do Ministério Público ou de institutos ambientais, qualquer coisa nesse sentido, governador. Olha, Lucas, tem agora o prazo legal, né? Teve a ganhadora, tem 5 dias, se não me engano, para que a ganhadora apresente a documentação para, né, demonstrar e comprovar que aquilo que ela colocou na licitação está ok. Estando ok, aí é a assinatura do contrato. Eu acredito que nós temos a boa vontade hoje de todos. Já se criou perante toda a sociedade, quando eu falo toda a sociedade, é a população do modo geral e os órgãos de fiscalização e as autoridades, que essa é uma obra que não tem mal o que fazer, é necessária, tem que ser feita. E não foi feita antes porque tinha muita gente amiga dos donos das balsas. Sim. Essa é a verdade para o povo do Paraná. E eu, como não era amigo de ninguém, resolvi fazer essa ponte. Então nós estamos tirando, o Ministério Público tem visto seriedade na construção dos projetos, nós temos tido uma boa vontade, inclusive, do Ministério Público do nosso estado, em especial do litoral. Então eu acredito que é muito difícil, só se for alguém que não gosta do Paraná. Quem gosta do Paraná vai deixar, até porque é um projeto bem feito. Como foi a Ponte Brasil-Paraguai, que está com 96%, 97% dela pronta, em dezembro vamos entregar. Vai criar um novo corredor logístico para aquela região, região do nosso Mercosul, do comércio Brasil-Paraguai. Então, esses avanços têm que acontecer. E, automaticamente, essas obras que há muito tempo se falavam, agora nós estamos resolvendo. Governador, nós estamos falando ao vivo para todo o estado do Paraná e o Felipe Macedo, que é nosso apresentador do Tribuna da Massa lá de Londrina, ele tem uma pergunta para a gente, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. A pergunta é a respeito à infraestrutura. No seu primeiro mandato de governo, o norte do estado recebeu obras importantes, como a construção do viaduto do Bratislava na BR-369 e o início da duplicação na 445. Obra importantíssima, que liga a capital do estado a Londrina, que é a segunda maior cidade do Paraná. O que os londrinenses, o norte do estado, pode esperar a respeito de novas infraestruturas e obras aqui na nossa região? Olha, essa continuidade desse trabalho em infraestrutura. Infraestrutura é o que transforma. Nenhum país de primeiro mundo se transformou um país de primeiro mundo sem infraestrutura. O Brasil ficou, ao longo de muito tempo, de muitas décadas, sem ter essa visão de investimento em infraestrutura. E quando nós assumimos o governo, nós tínhamos nesse planejamento transformar o Paraná na central logística da América do Sul. Não é por uma vontade do governador ser a central logística da América do Sul. É porque o Paraná tem uma vocação natural geográfica. Se você pegar o mapa da América do Sul, o Paraná está no centro da produção de 70% do PIB da América do Sul. Nós somos a ligação do sul
com o Sudeste brasileiro, que é o maior mercado consumidor. Nós somos a ligação do Sul com o Centro-Oeste brasileiro e fazemos fronteira com o Brasil, e com o Paraguai e com a Argentina. Então, nós estamos bem no meio de toda uma grande produção que acontece no entorno do Paraná. Então, nós temos que ser esse centro logístico. Isso atrai investimento, isso atrai grandes empresas, tanto é que o Paraná está batendo o recorde da história em geração de emprego, porque isso que nós apresentamos para as grandes empresas do mundo, eles estão enxergando e estão acontecendo. Então, você falou bem da 445, uma rodovia que o Ney Braga fez na década de 60. Nunca tinha tido mais uma grande intervenção. Nós estamos duplicando ela, a obra já iniciou, vamos duplicar ela inteira. Nós temos aí o viaduto do Bratislava, que foi inaugurado, temos o viaduto da PUC, que já tem a empresa contratada, está sendo finalizado o projeto. Eu acredito que mais 45 dias essa obra está iniciando também, que é muito importante para Londrina. Então tem todo aí, tem a obra que está acontecendo na parte final também, Londrina, Cornélio Procópio, a duplicação. Então tudo isso está sendo pensado para fazer uma infraestrutura de primeiro mundo para Londrina, já que Londrina está virando um grande potencial aí, industrial e de empresas de tecnologia. Vereador, o apresentador do Primeiro Impacto em Maringá, o Fernando Ripoli, também tem uma pergunta para o senhor. Vamos. Olá, boa tarde. Parabéns, governador, pelo resultado. Uma votação muito expressiva também aqui no interior do estado, em algumas cidades atingindo quase 80% dos votos válidos. E no primeiro mandato foi um desafio, todos nós sabemos, a pandemia que exigiu esforço de várias pastas para garantir o atendimento à população. E falando em saúde, o senhor sempre destacou, inclusive durante a campanha, a importância da regionalização. Em Maringá, a construção do Hospital da Criança custou perto aí de 140 milhões de reais. A previsão é atender pacientes de 115 municípios do Paraná e também de outros estados com várias especialidades médicas. Eu pergunto, como será o investimento na regionalização da saúde e como o Hospital da Criança pode ajudar nesse processo? Olha, Ripoli, é um trabalho que já foi iniciado lá atrás, né, no nosso governo, nesse governo que a gente ainda tem até dezembro, que é a descentralização da saúde do Paraná. Então, nós identificamos, né, através do plano de governo, através do trabalho do secretário Beto Preto, que realmente era preciso fazer uma descentralização. A saúde pública do Paraná, ela historicamente sempre foi uma saúde boa, próxima, comparada a outros estados. Isso eu não posso aqui não reconhecer. Realmente, o Paraná teve avanço nos últimos 30 anos. Mas ela acabou ficando muito centralizada em Maringá, Londrina, Curitiba. E nós resolvemos fazer essa descentralização. Então, nós potencializamos. Claro que com o Covid isso acabou, a gente foi obrigado a antecipar essa descentralização, mas deu resultado e agora fica para a população. Então nós temos o Hospital de Ivaiporã, que nós colocamos para rodar, o Hospital de Guarapuava, que nós colocamos para rodar, em Guarapuava o Cancer Center também, que é o Hospital Erasto Gettner, que vai fazer a gestão desse hospital de combate ao câncer. Nós temos aí o Hospital de Salsicha do Brian, que não tinha UTI, hoje tem UTI. O Hospital de Santa Casa de Colorado, que não tinha UTI, hoje tem UTI. O Hospital de Goiaré, que também, a Santa Casa não tinha UTI, hoje tem UTI. Laranjeiras do Sul, Prudentópolis. Então, a gente foi descentralizando a saúde. O Hospital Infantil, o Hospital da Criança de Maringá, é um hospital muito importante. Ele vai atender toda a região norte do Paraná e até de outras regiões do país. Ele é um hospital que tem 24 mil metros quadrados, aproximadamente 140 milhões de reais investido, 52 milhões do governo do estado, do nosso governo, e teve mais um investimento do Ministério da Saúde, do governo federal, e é uma parte da prefeitura. Quem vai fazer a gestão vai ser a prefeitura. O que nós sabemos é que está na fase final dessa obra, com detalhes pequenos para ser finalizado, e a prefeitura vai fazer um chamamento para que uma empresa ou uma filantrópica, né, uma Santa Casa ou qualquer outra filantrópica possa se habilitar para fazer gestão. Nós não temos um prazo ainda fixado, mas eu acredito que no primeiro quadrimestre, já do ano que vem, nós estamos com esse hospital rodando, atendendo todas as nossas crianças do norte do Paraná como um todo, mas em especial do norte do Paraná. Nós estamos ao vivo para todo o estado do Paraná, também em cadeia com a Massa FM Curitiba. E agora a pergunta vem de Ponta Grossa. O Robson Silva, apresentador do Tribuna lá de Ponta Grossa, também tem pergunta para o governador. Vamos ouvir. Boa tarde, governador. Parabéns pela vitória. A nossa pergunta é sobre geração de empregos. Qual vai ser o desafio a ser enfrentado nesse segundo mandato
para criar novos postos de trabalho e afastar esse fantasma que assombra a população de todo o país, que é o desemprego. Aqui nos Campos Gerais nós temos um grande potencial e a nossa pergunta é justamente o que será feito para ampliar essas vagas de emprego no mercado de trabalho. Olha, Robson, nós já estamos fazendo isso. Se pegar os históricos do Ministério do Trabalho, do CAGED, já coloca o Paraná como um dos maiores geradores de emprego do Brasil e nós estamos gerando emprego, os maiores empregos da história. Vou te dar alguns números. O ano passado geramos 172 mil empregos com carteira assinada, o maior número de geração de empregos da história. E esse ano nós já abrimos novos empregos, 124 mil novos empregos com carteira assinada até o mês de agosto. Ainda não saiu o número de setembro. Isso também é um recorde do nosso recorde que já foi o ano passado. Se você juntar os 3 anos do nosso governo, nós passamos de 360 mil empregos gerados. Fomos o estado que mais gerou emprego no sul do Brasil e estamos entre os 3 estados do Brasil que mais gerou emprego. Nós estamos hoje com um problema, que é um bom problema que eu falo, é que a gente tem lugar que a gente está com mais vaga de emprego disponível do que gente para trabalhar. Isso em várias cidades do Paraná já está acontecendo. A Agência do Trabalhador abre toda segunda-feira com em torno de 10 a 15 mil vagas abertas por semana. Então é uma demonstração que a força da economia paranaense vem crescendo e nós não queremos parar. A ideia é cada vez mais fortalecer a economia do estado, trazer novas empresas, fazer essas empresas virem também para outras regiões do estado, para que a gente possa não apenas centralizar em uma outra cidade a geração de emprego, mas sim possa pulverizar a geração de emprego para que todos tenham oportunidade no nosso estado. E lá da região oeste, o Flávio Ferrari, que apresenta o Tribuna de Foz do Iguaçu, participa com a gente. Governador, muitos projetos já saíram do papel aqui no oeste. Trevo Cataratas, em Cascavel, a segunda ponte em Foz, a duplicação da rodovia das Cataratas, entre outros. O que nós podemos esperar dos próximos projetos para a região, já que tantos deputados da base foram eleitos por aqui? Olha, a continuidade dessa infraestrutura, Flávio, porque o Oeste também ficou por muitos anos sem ter grandes investimentos. Você até registrou alguns importantes. O Trevo Cataratas era uma obra que há 30 anos se falava, era o maior entroncamento rodoviário do sul do Brasil. Ali se encontram 3 rodovias, mais uma avenida de Cascavel. E hoje virou um projeto que é um projeto considerado de primeiro mundo, aquilo que foi feito para Cascavel. A Ponte Brasil-Paraguai, que está praticamente pronta, a Perimetral Leste em Foz do Iguaçu, que era um problema que nós estamos fazendo, onde os caminhões têm que hoje entrar no centro da cidade de Foz do Iguaçu, criando um problema tanto de risco de acidentes, quanto também prejudicando a malha viária, que caminhão pesado acaba criando mais buraco nas ruas, né, na parte urbana. Essa Perimetral Leste vai tirar todo esse trânsito de caminhão que vem do Paraguai para cair direto na nossa BR-277 e também a rodovia das Cataratas. Essa é uma obra fantástica, um projeto que vai transformar o turismo de Foz do Iguaçu, onde vai ter toda uma duplicação do centro da cidade de Foz do Iguaçu até as Cataratas do Iguaçu, que com duplicações, com viadutos para acesso ao aeroporto, é uma obra que vai transformar. Tanto é que muito setor hoteleiro do mundo já está vendo as áreas ali para serem compradas, alguns já compraram, porque justamente vai potencializar muito o nosso turismo. O governador falou até no começo da entrevista sobre a nossa educação, sobre a posição no IDEB, não é? De 7º lugar, fomos até o 1º lugar. Então isso é muito importante, claro. Mas qual o desafio agora, qual o tamanho do desafio para se manter em 1º lugar? Porque eu acredito que a gente tendo uma boa educação, a gente muda o país. Então qual o desafio, o que o governador tem na cabeça agora como metas dentro da educação, governador? Olha, Lucas, é consolidar esse projeto da educação que nós resolvemos fazer uma grande transformação. O modelo de educação no Brasil, nos últimos 30 anos, ele pouco mudou. Ele ficou, mesmo com a dedicação, muita dedicação dos professores, mas a metodologia ela ficou aquela mesma metodologia da década de 80, não se evoluiu. O que nós fizemos aqui foi uma grande transformação. Num primeiro momento, teve até uma reação do setor da educação, que via aquilo algo até muito arrojado demais, mas nós sabíamos que esse planejamento que nós pensamos para a educação, ele iria dar um salto na educação do Paraná. Então nós implantamos robótica, hoje nós temos 400 mil alunos que têm robótica na sala de aula,
Nós temos 150 mil alunos que aprendem programação, que é a profissão do futuro, é a profissão da área ligada à tecnologia, é o programador. Então nós temos 150 mil alunos. Nós implantamos no Paraná, tinha 7 escolas cívico-militar, hoje nós temos 195 escolas cívico-militar, nós tínhamos 30 escolas em tempo integral, hoje nós temos 215 escolas em tempo integral. Colocamos educação financeira, Sandro, o único estado do Brasil que tem educação financeira no currículo escolar. A molecada, nossos jovens aprendem associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, aprende educação financeira familiar, ele ajudar o pai e a mãe a mexer com o dinheiro. Nós temos famílias endividadas, isso destrói a família, causa separação, causa brigas dentro de casa. Então, o jovem hoje, nós queremos que ele eduque os pais a mexer com o dinheiro familiar, e vamos colocar o ano que vem, já para o currículo escolar, oratória. Nós queremos que os nossos alunos aprendam a falar em público, aprendam a apresentar um produto, aprendam a vender alguma coisa, aprendam a apresentar um planejamento para uma equipe, porque as profissões cada vez mais exigem esse grau de apresentação, essa capacidade de poder se apresentar em público. Então nós vamos colocar também oratória, e a ideia é avançando. Nós fizemos o projeto Ganhando o Mundo, que era mandar alunos das escolas públicas do Paraná para Nova Zelândia, que nós temos hoje 100 alunos lá, fazendo intercâmbio de 6 meses, e para o Canadá. Já mandamos, já voltou esses 100 alunos também. O ano que vem, vamos agora abrir a licitação esse mês agora, serão 1.000 alunos que vão para Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra e a França. Nós queremos chegar a 2.000 alunos, o ano que vem vai ser 1.000, 2024 é 2.000 alunos, um por escola do Estado. Nós queremos que esses alunos, mais do que aprendam uma segunda língua, fazer eles voltarem líderes, referência para a escola, referência para casa, referência para o seu bairro. Nós temos que incentivar novas lideranças da nossa sociedade. E isso não falo da política, Sandro e Lucas, é para a vida empresarial, para o meio religioso, né? Nós precisamos, o país é um país escasso de líderes do Brasil. Claro. A gente tem que ter mais gente com referências em cada área específica. E você incentivando um jovem que muitas vezes nunca teve a oportunidade de ver um avião, ele poder estudar numa Nova Zelândia, num Canadá, é uma transformação na vida dele que ele volta voando, vamos dizer assim, para poder fazer um grande trabalho. Então eu estou muito motivado com essa transformação que nós estamos fazendo, e eu confesso que a gente não está ainda totalmente feliz. Nós queremos não só ser a melhor educação do Brasil, mas nós vamos trabalhar para ser a melhor educação da América do Sul. Durante a campanha, eu queria voltar a falar da campanha, o senhor enfrentou um adversário bastante crítico, bastante duro na crítica, inclusive, né? No entanto, a margem de votos que o senhor fez em relação a ele foi muito grande também. Que lição que se tira dessa eleição? Olha, a lição é que, eu acho que é uma lição para todo o ambiente político, não é só para mim, Sandro, que a política da mentira, ela não tem mais espaço no Paraná. O candidato que eu enfrentei era um candidato que a vida toda ele ganhou a eleição mentindo para o povo. Todas as eleições ele mentiu para a população. Essa campanha eu ganhei mais de 12 processos contra ele, contra a mentira. E a política da mentira, ela não tem mais espaço, porque a mentira é a arma do covarde. E na política não se pode ter covarde. Nós temos que falar de forma sincera para a população o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Isso dá para fazer, isso sim, isso não. A população espera isso de um homem público. E o que eu busquei fazer na minha vida pública e governar o Paraná foi de forma sincera. Olha, isso é possível fazer, isso não é possível fazer. O servidor quer aumento salarial, isso não dá para fazer nesse momento, nós vamos fazer num outro momento, de forma sincera. E essa política da mentira, do atraso, ela acabou. Ontem foi sepultada para o resto da vida esse tipo de política. E nós queremos justamente isso, incentivar uma nova safra, uma nova geração de homens e mulheres da vida pública que possam fazer essa política transparente, uma política de olho no olho, que fale a verdade para a nossa população. A população sabe, e mesmo que às vezes é um não, é uma notícia que não é boa, mas quando você fala com sinceridade, ela entende. Ela sabe que não é possível fazer tudo e nem é possível fazer tudo de uma vez. Mas quando existe esse compromisso, a gente consegue ter o respeito da população. E ontem a nossa votação foi a comprovação de que essa política do atraso ela foi a falência aqui no estado do Paraná e a população quer uma política moderna. E ainda sobre as eleições de ontem, nós tivemos uma eleição expressiva para os candidatos do PSD.
partido do governador. São 15 candidatos que foram eleitos para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Isso é muito importante para poder aprovar os projetos que estiverem na alçada do governador, é ou não é? É muito importante, Lucas, e é importante também os deputados que se elegeram na nossa coligação, né? Como a nossa coligação tinha, além do meu partido, tinha outros partidos, chegou eu não vi ainda a totalidade, mas passou de 45 deputados da nossa coligação. Então isso ajuda a você ter uma Assembleia organizada, comprometida com os projetos do governo, comprometida em ajudar a aprovar o orçamento que o governo encaminha para a Assembleia Legislativa. E talvez um dos grandes sucessos que o nosso governo teve até então foi justamente ter um bom ambiente dentro da Assembleia Legislativa. Os deputados entendendo a fazer as reformas que eram necessárias, não criando percalços para o governo apenas para fazer politicagem. Então nós tivemos uma Assembleia muito respeitosa. E pelo que eu vi dos deputados que foram eleitos ali, e uma parte muito positiva, né, nós dobramos o número de mulheres na Assembleia. Isso é realmente também algo muito bom, o Paraná mostrando uma maturidade e uma participação do público feminino na política muito importante. Então eu acredito que a gente vai ter um bom ambiente para trabalhar. Governador, a gente está chegando ao final da entrevista, mas eu gostaria de abrir um espaço também para que você faça as últimas considerações, dê o recado que o governador quiser para o nosso povo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Sandro. Um prazer estar aqui com todos vocês e um prazer estar com a população do Paraná neste momento. Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer esse carinho, esse respeito e essa confiança. Eu não gastei um dia da minha vida como governador brigando. Eu gastei trabalhando, porque é para isso que você me paga. Trabalhar para buscar fazer as pessoas serem cada vez mais felizes. E esse é o nosso compromisso. É o compromisso que nós vamos fazer para os próximos 4 anos, de trabalhar muito para deixar um Estado cada vez mais organizado, um Estado onde o seu filho possa ter oportunidade de lutar, de trabalhar, de conquistar uma profissão, construir a sua família e ser com essa família muito feliz. Esse é o nosso compromisso e agradeço essa oportunidade que vocês estão me dando por mais 4 anos de cuidar desse Estado que nós somos tão apaixonados. Obrigado, governador. Parabéns pelo resultado. Obrigado, Sandro. Obrigado, Sandro. Valeu. Essa foi a entrevista com o Ratinho Júnior, governador reeleito no estado do Paraná com quase 70% dos votos, mais de 4.200.000 votos em todo o estado. Nós falamos em cadeia para Massa FM Curitiba e também para todo o estado do Paraná através da Rede Massa.